Oh, uma função! Oh, meu Deus! Eles querem o domínio! Eu sou o professor Victor e você resolvendo questões da FUVEST. Vamos lá? Seguinte, o texto da questão é bem curtinho, é exatamente isso que eu coloquei para você. Dada aquela função, ele quer saber quais são os valores de x que eu posso utilizar, ou seja, qual é o domínio. É uma baita de uma questão difícil, tá? É uma baita de uma questão difícil. Essa questão aqui, você vai gastar muito tempo para resolver numa prova de primeira fase. Minha sugestão, pintou uma questão como essa, pule, tá? Deixa para o final. Depois você volta para ela, mas numa primeira passada pela prova, pule essa questão, tá bom? O que a gente vai aprender com essa questão? O que você vai ganhar ficando até o final dessa resolução? Nós vamos estudar várias condições aqui de desigualdades em relação a essas expressões que compõem como um todo essa função, ok? Vamos analisar a intersecção do estudo dessas condições. Então, você vai ganhar bastante aí no trabalho com desigualdades, ok? Beleza? Então, fica aqui até o final. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver se você gosta. Eu tenho certeza que você vai gostar. É o seguinte, ó. Eu vou estudar que valores de x que eu posso utilizar aqui. Por exemplo, ó. Eu preciso que esse 2 menos o x seja um valor maior ou igual a zero por conta desta raiz, certo? Então, ó, isso aqui precisa ser maior ou igual a zero. Tudo bem? Senão, não vai ter valor válido aqui, acabou, não vou poder usar x que não deixe isso válido. Essa composiçãozinha aqui, ela não pode ser zero, porque ela está no denominador. Então, se eu tiver um x que deixa 2 menos a raiz de 2 menos x igual a zero, já era. Não funciona, tá? E esse quociente, ó, esse quociente aqui, tá dentro de uma raiz e o quociente precisa ser ou positivo ou zero, só não pode ser negativo. Tudo bem? Então, eu tenho que estudar esses 3 detalhes aqui. Esse primeiro detalhe aqui, maior ou igual a zero, que não é detalhe, né? São essas 3 características aqui dessa função. Esse denominadorzinho aqui, que tem que ser, né, diferente de zero, e essa composição toda, essa fraçãozinha tem que ser maior ou igual a zero. Números podem ser negativos, zero ou positivos. Expressões podem assumir esses valores também, negativos, zero ou positivos. Então, eu vou trabalhar no sentido de achar os zeros dessas expressões, quando elas são zero, e a partir desse estudo, eu vou verificar quando que essas expressões tornam-se positivas ou negativas. Porque zero, eu já vou conhecer esse valor, tá bom? Vou começar aqui com o x² mais 3x, ó. x² mais 3x, que para descobrir quando que ele é igual a zero, eu vou igualar a zero, tá bom? Eu vou achar as raízes desses pedacinhos aqui dessa função, tá? Coloco o x em evidência, que multiplica x mais 3, isso aqui igual a zero. Se esse produto está dando zero, então, ou o x é zero, ou o x mais 3 é igual a zero, logo, ou o x é zero, ou o x é menos 3. Então, eu já sei que essa expressãozinha, x² mais 3x, que eu posso chamar de expressão A, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui uma bolota, e vamos chamar isso aqui de A, ó, pronto. Essa expressãozinha que eu chamei de A, ela tem esses 2 valores para x dando zero, tá? Menos 3 e o próprio zero. Tá aqui, tá aqui. Quando é que essa expressão vai ser positiva, quando é que ela vai ser negativa? Bom, aí eu lanço mão de algo que é muito importante nesses estudos. Isso aqui é uma funçãozinha de segundo grau, uma expressãozinha com grau 2. Então, na hora que você construir um gráfico, vai formar uma
parábola, tá certo? Parábola com a concavidade voltada para cima. Essa parábola vai cortar o eixo x nesses dois pontos, no menos 3 e no 0, porque esses são os zeros da função. Então essa parábola... ela vai fazer isso aqui, certo? Eu nem estou olhando para o eixo y, mas eu sei que os valores que essa parábola tem no eixo y vão ser positivos, né? Esse rabichinho da parábola está na parte de cima, aqui, quando você tiver valores de x menores que menos 3. Entre menos 3 e 0, percebe que a barriguinha da parábola está na parte negativa do y, né? Imagine o eixo y aqui. Então, ela está na parte negativa. Na verdade, o eixo y está aqui, né? Mas eu estou mostrando aqui só para você ver que está aqui na parte negativa, aqui na parte positiva. Mas o eixo y está aqui, né? Porque aqui está o 0, né? Está aqui, né? Certo? Então, aqui, ó, os valores de y são negativos e aqui os valores de x positivos. Tá bom? Tudo bem? Beleza? Mesmo com essa minha atrapalhação aqui com o eixo y, ó, o eixo y está aqui. Se você quiser, eu até desenho, né? Eu vou desenhar tracejado, porque ele não me interessa enquanto marcação de dados, mas só que ele me interessa com relação à marcação de se ele é positivo ou se ele está marcando valores negativos. Tá certo? Acima do eixo x, positivo. Abaixo do eixo x, valores de y negativos. Tá bom? Tudo bem? Então tá. Agora, esse 2 menos x, ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, vou fazer o seguinte. Vou chamá-lo de bzinho. Tá? Essa é a análise do b. E eu vou dizer que o 2 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Isso significa menos x maior ou igual a menos 2. Eu tenho menos x maior ou igual a menos 2. Então, o x vai ser menor ou igual a 2. Lembra disso? Quando eu preciso aplicar aqui o produto ou a divisão, né, por um número negativo, eu troco o sentido da desigualdade. Ok? Menos x maior ou igual a menos 2. Opa! Então, o x é menor ou igual a 2. E daí já analisei quais são os valores possíveis para esse 2 menos x aí. Tá? Eu só posso ter valores de x menores ou iguais a 2. Beleza? E essa construçãozinha aqui, 2 menos essa raiz toda, não pode ser 0. Bom, vamos ver quando que ele é 0, daí eu nego o restante, tá? Então, ó, vamos ver quando que ele é 0. Vou chamar de C, essa construçãozinha. 2 menos a raiz de 2 menos x. Isso aqui eu vou igualar a 0. Repito, não porque eu quero que ele seja 0, mas para saber quando que ele é 0. Daí, sabendo quando ele é 0, eu nunca uso esse valor, tá bom? Então, passo o 2 para lá, vai ficar menos a raiz de 2 menos x, que é igual a menos 2. Multiplico por menos 1 a expressão toda. Então, aqui você fica com positivo, positivo, tá bom? Ó, multipliquei por menos 1. Beleza? E agora, como esse cara é positivo, então essa raiz, ela tá dando um resultado verdadeiro. Uma raiz quadrada só dá valores positivos como resposta. Então, esse valor é válido. O que eu vou fazer? Vou elevar ao quadrado dos dois lados, certo? Tranquilo? E daí eu já ganho o 2 menos x, que é igual a 4. Passo o x para lá, passo o 4 para cá. Vou ficar com x que é igual a 4 menos 2, ou seja, o x é igual a 2, tá? Na verdade, o x não pode ser 2, ok? Desculpa, o x é igual a menos 2, né? Ó, se o x vem para cá, aqui vem menos 4, né? Desculpa, ó. Tudo bem?
O x não pode ser menos 2. Então, ó, eu tenho duas imposições. Que o x não pode ser menos 2 e que o x tem que ser menor ou igual a 2. Beleza? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Eu vou desenhar aqui um quadro de sinais para eu analisar esses dados, tá bom? Nesse quadro de sinais, eu vou colocar as características solicitadas tanto por A, quanto por B, quanto por C, ok? Então, eu vou abrir aqui um quadrinho de sinais com os valores que eu obtive aqui, ó, os valores dos zeros dessas expressões, menos 3, 0, 2 e menos 2, né? Esse menos 2 aqui que está me incomodando. Deixa eu escrever assim, ó. Opa, menos 2. Pronto. Agora, acho que salta aos olhos, né? Cuidado quem está sem óculos, né? Salta aos olhos. Tá, esquece. Ó, então, vou colocar aqui esses dados da seguinte forma. Eu vou compor os dados de A e de C aqui, e depois vou fazer a intersecção. E os dados de B, eles vão ser colocados de uma maneira mais generalizada. Quer ver? Olha só. Vou colocar aqui menos 3, menos 2, 0 e 2. Então vamos lá. Vamos chamar atenção para um detalhe. Essa parte da expressão eu igualei a 0 justamente para descobrir quando que ela é 0. Mas eu não posso ter essa expressãozinha aqui igual a 0. Concorda? Tá? Então, ó, eu não posso ter x igual a menos 2. Eu vou colocar aqui uma canaletinha para chamar minha atenção do fato de que o 2 aqui é um buraco negro, tá? Desculpa, o menos 2, né? É um buraco negro. Eu não posso usar esse menos 2. Tá bom? Outra coisa. Todos os valores que eu vou obter, eu tenho que obter eles menores ou iguais a 2. Então é o seguinte. Nesse quadro que eu vou montar, eu vou ter aqui uma impossibilidade. Eu não posso achar nada que esteja para cá. Ó, valores maiores do que 2. Até 2 pode, tá bom? Até 2 pode. Tudo bem? Então agora vamos lá. Vou colocar o valor do A aqui, ó. Como é que funcionam os sinais do A? Antes do menos 3, essa expressão é positiva. Antes do x igual a menos 3. Pode pensar num x menor que menos 3, sei lá, por exemplo, menos 4. Se você colocar menos 4 aqui, menos 4 ao quadrado dá 16. 3 vezes menos 4 dá 12, é isso? Menos 12, né? Então, esse valor vai dar 16 menos 12, vai dar positivo. Tá bom? É assim que funciona. Se você jogar um valor entre 0 e menos 3, ele tem que dar negativo. Por exemplo, se você jogar 1, não, desculpa, 1. Se jogar menos 1, eu estou trocando as bolas hoje. Se você jogar menos 1 ao quadrado, 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 1 com menos 3 vai dar menos 2, vai dar negativo. Percebeu? E valores maiores do que 0 deixam essa expressão positiva. Coloca 1 aqui, por exemplo. 1 mais 3 vai dar 4, positivo. Tá? Então, esse A, né, ou aquela expressão x² mais 3x, ela vai ser positiva antes do menos 3, entre o menos 3 e o 0 vai ser negativa, tá? E depois do 0 vai ser positiva. Perceba que aqui, ó, eu tô colocando um estudo antes do menos 3 positivo, entre o menos 3 e o 0 negativo, depois do 0 positivo. Eu coloquei exatamente isso aqui. Tá? Tudo bem? Beleza? Vitor, essa questão é longa. É longa e chata. The shade question, uma questão chata, né? Agora eu vou pegar o B, eu já coloquei aqui, ó.
tá? Vou até colocar aqui. Aqui é a consideração relativa ao B, tá? Eu preciso ter o x menor ou igual a 2, tá? E o C? Ó, o C não pode ser, ou não pode ter esse valor menos 2. Tá bom, mas e se ele tiver valores menores que menos 2 ou maiores que menos 2? Quanto que vai dar o C? Vai dar positivo ou vai dar negativo? Então a gente faz um estudo rápido aqui, ó. Por exemplo, um valor maior que menos 2, por exemplo, é o zero. Se eu trocar esse x por zero, imagine, ó, vai dar raiz de 2. 2 menos raiz de 2 vai dar um número positivo. Tá bom? Então, valores acima do menos 2 vão deixar essa expressão C positiva. Tá? Eu vou colocar o C aqui e eu vou trocar de cor. Ó, então, valores maiores que menos 2 vão deixá-la positiva. Quer ver? Testa. Se eu colocar um valor menor que menos 2, ela deve ficar negativa, essa expressão. Então, se eu colocar um valor menor que menos 2, por exemplo, sei lá, menos, para dar uma raiz exata aqui, poderia ser menos 7. Pode ser? Ó, 2 menos 7. 2 menos 7 é 2 mais 7, que é 9. O 2 menos a raiz de 9, que é 3, vai dar 2 menos 3, que é menos 1, negativo. Vou repetir, ó. Eu estou pensando num número que está aqui, ó, antes do menos 2. Eu pensei no menos 7. Só para dar uma raiz exata. Se você colocar menos 7 aqui, vai dar 7. Porque é o oposto do número que você coloca. Vai dar 7. Com mais 2, 9. Raiz de 9, 3. 2 menos 3 vai dar negativo. Ó, então, para cá, aquela expressão é negativa. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer a divisão entre esses resultados, tá? Entre A e C, tá? Quem que é o A? Essa parte de cima. Quem que é o C? Essa parte de baixo. Então, aqui, ó, o resultado vai ser A sobre C. E as regras de divisão são as mesmas regras da multiplicação. Ó, mais dividido por menos vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. Mais com mais vai dar mais. Calma que a gente chegou, já chegou no final. O que eu quero? Vitor, eu quero terminar essa questão logo. Tá bom. Mas olha quanto aprendizado. Olha quantas informações importantes nós vimos, tá? Depois que eu finalizar, eu vou resumir para você o quanto você aprendeu nessa resolução, tá? Ó, eu quero que isso aqui seja maior ou igual a zero. Então, vem para cá. Quando que essa divisão é maior ou igual a zero? Aqui e aqui. Então, ó, vou colocar aqui uma bolota, cobrinha. Vou colocar aqui uma bolota, cobrinha. Agora vamos ver se eu preencho a bolota ou não, se eu faço bola incluindo esse número ou não. Lembra disso? Bola aberta e bola fechada, tá? Ó, o menos 3, ele pode ser utilizado. Né? Eu posso ter isso aqui igual a zero. Então, se eu quiser usar o menos 3, eu posso. Bola fechada. Menos 2 eu não posso utilizar. Se eu colocar o menos 2 ali, ferrou, tá? Vai zerar. Vai zerar o denominador. Não pode, tá? Ó, esse menos 2 aqui não pode, tá? 0 pode, né? Tá? O numerador pode ser 0. E o 2 também pode, né? Eu quero valores de x menores ou iguais a 2. Então, bola fechadinha. Então, quais são os valores de x que eu posso ter? Qual que é o domínio dessa função? O domínio vai de menos 3 até menos 2, incluindo o menos 3. Então, o colchete vem com a abinha aqui para dentro. Não inclui o menos 2, então quando você chegar no menos 2, ó, deixa a abinha para fora, não inclui. Isso aqui ou isso aqui, ou seja, união com
esse símbolo aqui é o símbolo da união, né? Eu incluo esse 0, ó, a abinha do colchete para dentro, e eu incluo esse 2 aqui, a abinha para dentro também. Ufa! Que questão, hein? Que questão. Ó, parabéns se você está aqui até agora. Vou até sair da luz. Parabéns. Ok? Não, de verdade, de verdade. Essa questão é muito difícil. Olha o que a gente viu. Bom, primeiro, domínio da função. Valores de x que eu posso utilizar aqui nessa função. Então, de maneira generalista, eu preciso que debaixo da raiz tenha algo maior ou igual a 0. Daí eu vou particionar esses pedacinhos dessa expressão ou dessa função. Esse cara também tem que ser maior ou igual a 0. Então, ele já impõe um negócio meio drástico. Ó, qualquer x que você colocar tem que ser menor ou igual a 2. Pô! A gente já tem que ficar ligado nisso. Analisando essa parte de cima, você volta para as parábolas, você volta para as expressões ou para as funções quadráticas. Lembra que as funções quadráticas formam essas parábolas com uma composição de valores dependendo dos x's ou dos valores de x que você coloca. Então, essa função tem esse comportamento. Positivo antes de menos 3, negativo entre menos 3 e 0, positivo após o 0. E aqui embaixo, a gente impôs o 0 para quê? Para eu saber quando que essa expressão é 0. Sabendo quando ela é 0, eu venho para um lado e venho para um outro e verifico quando que ela é positiva e quando ela é negativa. A gente fez esse estudo direto aqui, ó. Essa função é 0 no menos 2, e ela não pode ser 0, porque ela está no denominador, tá? A gente só igualou a 0 para saber quando ela seria 0, para daí negar, tá? A gente descobre para daí dizer, ó, então já descobri, não vou aceitar esse valor, tá? Para cá ela é positiva, valores maiores que menos 2, para cá ela é negativa. Qualquer valor que você colocar acima de menos 2 e abaixo de menos 2, para essa expressão, ela já vai denotar como que ela funciona. Se ela é positiva ou negativa, à direita ou à esquerda, tanto faz. Tá bom? Beleza? Eu falei tanto faz porque, nesse caso, ela é à direita de menos 2 positiva, à esquerda negativa. Mas eu poderia ter uma outra função, uma outra expressão que tivesse trocado esses dados aí. Tá bom? Finalizamos com uma operação aqui, ó. Mais dividido por menos dando menos, menos dividido por menos dando mais, menos dividido por mais dando menos, sinais iguais, mais. Tá bom? Sinais iguais, mais, sinais diferentes, menos. Fizemos as cobrinhas e chegamos no conjunto verdade. Parabéns se você está aqui até agora. Meu, tenha certeza que você aprendeu muito. Essa questão aqui, ela traz muita coisa, muita informação, tá? Sabe o que eu recomendaria? Que você reassistisse esse vídeo. Não precisa ser agora, tá? Não precisa ser agora, mas reassiste pelo menos uns trechos desse vídeo para ficar mais forte essa conceituação. E outra, se cair uma questão como essa na sua prova de primeira fase, você vai pular na primeira passada, tá bom? Sobrando tempo, você vai e resolve. Não vai gastar cérebro bom, tranquilo, descansado, com questões difíceis. Use o seu cérebro ágil, descansado, para fazer várias questões fáceis e pontuar bastante. Deixa para fazer as questões difíceis depois, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Bons estudos e até a próxima. Por onde que eu saio? Por aqui ou por aqui? Por aqui.